noite, pessoal. Todo mundo me ouve bem? Testando o som aqui. Sim. Oh, legal. Então, respeitando, né? Obviamente, quem chegou no horário, a gente deu uma pausinha aí de uns 7 minutinhos, o pessoal vai chegando e se juntando a nós. Então, primeiro, agradecer todo mundo que pôde separar um tempo para estar com a gente, para bater um papo aqui um pouquinho mais sobre tecnologia, automação, né? E, obviamente, o processo principal, que é a parte fiscal, tributária das empresas. Então, vou me apresentar. Meu nome é Martin, sou sócio fundador aqui da Bit9, né? Então, fizemos uma propaganda enganosa, botamos a foto do meu sócio e quem vai apresentar sou eu, mas infelizmente ele teve um pequeno probleminha, né, pessoal, mas está tudo bem. E, obviamente nós estamos super alinhados e felizes de ter vocês com a gente aqui para conversar. E junto com a gente temos um mega parceiro, que é a Pipefy, né? Depois o André vai falar da empresa também, mas eu queria que o André se apresentasse para a gente, André. Maravilha. Primeiramente, queria te agradecer, Martin, agradecer ao time da Bit9 pelo convite. Todo mundo está aqui presente hoje. Me chamo André, sou líder de vendas aqui dentro do Pipefy. Então, todas aquelas vendas, aquele trato comercial com os nossos clientes de grande porte estão aqui no meu guarda-chuva. Novamente, espero que a gente tenha um bate-papo super maneiro aqui, super legal, para a gente poder trocar boas práticas de mercado, discutir um pouco sobre automação, trazer boas práticas e o que a gente tem visto no mercado. Acho que é o meu grande objetivo aqui hoje. Fique à vontade para também trazer boas dúvidas aqui para enriquecer ainda mais a nossa agenda. Pô, legal. Obrigado, André. Obrigado por aceitar o convite mais uma vez. Bom, pessoal, primeira coisa, eu sempre gosto de falar um pouquinho como que vai ser a dinâmica. Aqui é um papo, uma mesa aberta. Nós queremos, obviamente, ouvir cada um de vocês, poder contribuir com a jornada de vocês sobre o ponto de vista de tecnologia, de ferramentas, né, e de automação, inteligência artificial, que é um tema que está tão em alta. Então, fiquem à vontade, tenham esse espaço como um espaço para vocês, tá? Pode levantar a mão, a Vicky está aqui com a gente. Ela vai ajudar a gente aí na condução interna dos pedidos de perguntas ou de pausa aqui para que a gente possa abordar algum tema. Tá ok? Vou me apresentar mais em detalhe. Então, sou tecnólogo de formação, me formei em tecnologia da informação, me pós-graduei em inovação e em 2015, junto com a Adalberto, nós formamos a Bit9, uma empresa que nasce com o objetivo de transformar grandes corporações sob o ponto de vista de automação de processo, que ao longo de toda a nossa carreira profissional, como profissionais de tecnologias, nos deparamos com várias dificuldades no sentido de gerar impacto ao colaborador, ao usuário final da tecnologia. Muitas vezes nós implementávamos diversas ferramentas, mas no final do dia ela ainda não impactava o colaborador de forma tão positiva quanto nós esperávamos. Cada colaborador tinha que aprender a mexer em cada ferramenta para poder tirar benefício disso. Então a Bit9 nasce desse intuito de tirar essa fricção, ajudar grandes corporações a alcançarem a produtividade através de automação e inteligência artificial. André, quer aproveitar e contar um pouquinho do que é a Pipefy para quem não conhece? Com certeza, Martin, acho que faz bastante sentido. Pessoal, então eu entrei na Pipefy tem cerca de 7 anos, tive sempre muita empatia, comprei muito sonho grande aqui de a gente ter o empoderamento das pessoas das áreas de negócio para conseguir resolver os seus problemas por conta própria, no que diz respeito à automação e gerenciamento de processos. Hoje a gente já tem presença em mais de 150 países, mais de 15 mil clientes. O nosso grande intuito, como eu falei anteriormente, é gerar essa eficiência para os mais diversos tipos de processos. Claro, hoje a gente vai colocar um pouco de lupa e de cor nesses processos da área de financeiro, enfim, do gerenciamento de notas fiscais. Mas esse é o nosso grande objetivo aqui hoje como empresa, tá, pessoal? Para que cada um dos gestores de negócio que estão por aqui consigam criar suas próprias alavancas de sucesso, né? Tem aquele processo que depende de um Excel, que depende de um e-mail, depende de comunicação pelo Teams, que você possa criar uma esteira para tanto padronizar a entrada desses dados, como também fazer um bom gerenciamento, automatizar aquelas atividades manuais. E como a gente também vai ver um pouco na conversa que hoje serve como orquestrador para muitas dessas tecnologias que a gente tem visto hoje em dia, né? Tanto robotização, RPA, inteligência artificial e várias outras coisas bastante interessantes que se pode fazer do ponto de vista de orquestração. Excelente, André.
Então, eu vou fazer uma introdução aqui, antes da gente ir, obviamente, para uma sua pauta, para o nosso tema, né, que é o processo fiscal, de entrada de notas, volume de documentos e etc. Vou fazer um recorte aqui sobre o ponto de vista de tecnologia, quero que você me ajude. Obviamente, a Pipefy é um gigante em termos de produtividade. Quando a gente fala de RPA, RPA, né, é o tema mais comum aqui no nosso mercado, a gente está falando de Robot Process Automation, ou seja, é automação de robôs automação de processo, desculpa, por meio de robôs. Então, o que, que é isso na prática, né? Todos aqueles processos que acontecem no RP de vocês, seja TOTUS, SAP, Oracle, qual que seja a marca escolhida do seu RP, ela tem uma dose de que a gente chama de data entry muito pesada e complexa, que muitas vezes é capturar aquele dado de um documento que está vindo em PDF, capturar aquela informação que vem de um e-mail, né? Ou a informação que vem do Excel, de uma transição entre áreas e outras áreas, e fazer com que esse dado chegue até o seu ERP. E muitas vezes existem nas empresas diversas pessoas o que fazendo o que a gente chama de bateria de teclado, né? Fica digitando o que está acontecendo ao longo dos processos para que isso se torne dado para dentro do seu RP. E a automação de processos por tecnologia de RPA, ela permite que a gente replique isso que cada um dos seus colaboradores faz em frente ao teclado. Então, a gente tem a capacidade de, com essa tecnologia, alcançar a manipulação das telas, né? Então, acessar um site do governo, capturar uma informação, acessar um site específico para colher um dado público e lançar esse dado dentro do seu RP. Pô, Martin, mas isso não é integração, não é por API? Na verdade, não, né? Existem, obviamente, ferramentas que já são automaticamente integradas entre os RPs e os sites ou as fontes de dados, mas a gente está falando que boa parte dessas empresas ou tecnologias ainda não possuem integrações nativas dessa forma. Então, você precisa manipular, ir lá até a fonte do dado, capturar essa informação. Muitas vezes você tabela isso no Excel para depois importar dentro do seu RP. E o RPA faz isso de maneira que a gente chama de mimetizada, ou seja, ele imita o comportamento do ser humano fazendo a mesma coisa de forma autônoma e repetitiva. E hoje a gente tem uma certa qualidade muito boa para fazer isso com monitoramento, com gestão e com uma dose de assertividade beirando os 99%, 97%. Ou seja, imagina de 1.000 itens que você tem que lançar, 998 e 995 deles sejam todos com sucesso, não imita erro. E se ele tiver um erro, obviamente você seja alertado por isso. E aí eu conecto um pouco com o Pipefy. André, eu queria que você trouxesse à luz aqui um pouquinho do que é essa tecnologia que envolve o Pipefy, esse orquestrador, workflow, né, de processos. Conta um pouquinho para a gente o que é isso na prática para todo mundo. Boa, até conectando um pouco com a tua fala, né, Martin? Eu acho que a primeira transformação digital grande, impactante que a gente teve, talvez tenha sido justamente ali quando a turma começou a criar as primeiras macros, implementar os RPs nas empresas. Claro, tem gente que ainda está nessa jornada, a gente encontra diferentes clientes em diferentes steps dessa caminhada, mas em vez de regra, né, a maior parte do mercado já ultrapassou esse step de ter um RP implementado para cobrir aqueles grandes blocos, né? Garantir que tem os dados auditados, garantir que vai ter as informações mais importantes em nível de compliance da companhia bem seguros e num local de fácil acesso. E aí, conectando um pouco com o que você trouxe, né, Martin, de tudo o que começou a vir depois disso já começa a se tratar de uma, pelo menos, segunda, terceira, eventualmente quarto step de transformação digital, né? Então, poxa, o Pipefy vem muito nessa primeira onda de, claro, você tem já tecnologias mais avançadas como a RPA, AI, OCR e etc., mas ao mesmo passo, por muitas vezes você precisa garantir que esses dados estão bem estruturados, né? Eu ouço de muitos clientes assim, poxa, André, mas eu tenho chegada de notas fiscais ou qualquer outro tipo de objeto, né, que esse processo esteja lidando por diversos canais. Eu recebo pelo WhatsApp, pelo e-mail, o fulano me puxa pelo corredor e me avisa que tem uma informação nova para mim. Então, um dos primeiros passos que eu percebo depois, né, dessa jornada de transformação digital, que já passou pelo RP e algumas outras soluções um pouco mais robustas, por assim dizer, é justamente você chegar nessa última milha dos processos, né?
É quando você, poxa, tem informação chegando por todos os cantos, precisa conseguir gerenciar aquela aprovação, e o fato de você centralizar, padronizar essa entrada de dados, te permite dar esse passo à frente, né? Que é você contratar uma solução de RPA, de inteligência artificial. Vou ser um pouco repetitivo aqui em relação a isso, mas percebo tanto quanto os nossos clientes eles sofrem de quebrar essa curva, né? De conseguir ultrapassar essa barreira inicial de, poxa, mas como é que eu vou pensar num robô se eu ainda estou com os meus dados trafegando em N soluções distintas, não tão super estruturados, padronizados? Vou automatizar o quê, né, André? Então, é aí que eu vejo a grande magia acontecendo de soluções de BPA, né, de Business Process Automation, até de BPM, né, numa nomenclatura bastante ainda utilizada de Business Process Management, para você garantir que né, a tua fundação está preparada, está pronta, claro, pensando sempre em integração com aquele ERP que você já passou em transformação digital algumas décadas atrás, ou enfim, alguns anos atrás, para te permitir também dar esses próximos passos com a eficiência no norte, né? Você está sempre buscando mitigar riscos, reduzir custos na tua operação, e uma forma de fazer isso, esses primeiros passos, é justamente por meio dessa padronização e centralização de dados, tá? Partir um pouco do que a gente tem visto bastante aqui também, tá? Excelente, cara. André, você puxou um tema que a gente vivencia ainda muito nos nossos clientes, sejam eles grandes corporações, médias ou pequenas, que é lidar com esses sistemas legados, esses sistemas antigos, né? E muitas vezes entender que esse é um mal que você vai ter que perdurar por toda a sua vida. E aí, quando a gente olha e consegue fazer algum tipo de camada de conexão do Pipefy com esse tipo de ferramenta, a gente começa a somar mais valor, né? Eu queria que, se você pudesse, trazer um pouquinho dessa experiência que você tem aí ao longo desses 7 anos, de clientes onde você percebe que essa contribuição dessa camada do Pipeform, como a gestão de workflow dos dados, ele nascendo desestruturado, desestruturando, de repente alimentando o RP, ele tem sido transformador aí para algum dos clientes de vocês. Tem várias histórias legais que a gente pode contar aqui hoje, pessoal. Acho que antes de contar uma história em específico, acho que vale também dar um panorama a nível de mercado, né? O que a gente percebeu também, eu particularmente, ao longo desses 7 anos de Pipefy, a gente passou por uma pandemia, né? É claro que está batido falar de pandemia, está clichê, mas acho que é interessante observar como o mercado foi se maturando ao longo desses anos, né? Então, lá atrás, né, Martinho, o desafio era o processo no papel, né? Claro, hoje em dia, né, provavelmente aqui na sala deve ter bastante gente que ainda tem alguns fluxos, mesmo que de baixo nível estratégico, rodando no papel, ou em algum nível tão informal quanto esse, mas a principal parte, a principal fatia de eficiência e de ganho que você poderia adquirir no que diz respeito a processos com esses fluxos, a pandemia ela forçou essa curva, né? Ela fez todo mundo se adaptar numa velocidade muito mais rápida, afinal as pessoas já não estavam mais no escritório, né? E acho que uma coisa super relevante que passou a acontecer depois desse primeiro step foi justamente essa capacidade de integração. E aí, junto de RPA e até junto de soluções de iPaaS, né, que são para não ficar tão no Techniquez aqui, são plataformas que também ajudam nessa parte também de integrações e ajudam em steps parecidos com esse. A gente percebe muito essa capacidade que existe de, poxa, se eu tenho uma solução do outro lado, lá um RP, que tem uma API aberta, que tem uma capacidade de conectividade, né, eu consigo trazer esse tipo de eficiência e colocar as plataformas plugadas e evitar mais uma atividade manual, né? Tem um case que eu gosto pra caramba, Martin, que é o nosso case com a One. Acho que, se não todos, pelo menos a grande maioria deve ter ouvido já falar dessa empresa, né, que é a Ocean Network Express. Enfim, eles atuam, enfim, na parte de portuária, logística portuária, né? E a parte deles de processos no que diz respeito a contas a pagar, esses fluxos financeiros, era bastante parecida com esse cenário que eu pintei aqui do antes pré-pandemia. Muita coisa vinha por papel, as informações elas chegavam para o time de contas a pagar de uma maneira bastante desestruturada, e aí, poxa, a primeira camada de trazer eficiência para esse fluxo foi justamente colocar uma solução como o Pipefy, tá? E aí o grande pulo do gato do porquê o Pipefy foi essa capacidade que a gente tem tanto de empoderar o time financeiro, o time do administrativo,
a criar as próprias regras de negócio por conta própria, né, sem depender de cair numa fila onde o time de TI tem várias prioridades. Lá falando do RP, né, que a gente acabou de falar que foi a primeira aproximação digital, mas ainda o time de TI está dando muita sustentação e é o grande foco, em vez de regra das grandes companhias. Enfim, né, então a gente conseguiu trazer essa primeira camada de eficiência para, num segundo momento, também fazer essa parte de integração com os sistemas legados, com os RPs que eles têm. Claro que eles estão num step já mais à frente dessa jornada, né? De novo, isso pode mudar de endereço do ponto de vista de, poxa, a empresa XPTO ela pode estar um pouquinho mais à frente ou mais para trás, mas no caso da Ocean Network, eles tinham bastante dependência de papéis, de e-mails, trazer essa camada de Wi-Fi ajudou. E daí, claro, depois de alguns meses, anos, eventualmente, a gente começou também a colocar algumas outras integrações, trazer mais sofisticação para esse fluxo deles de contas a pagar, né? Então, claro, a gente pode estressar muito mais esse case, que tem muita coisa legal para falar a respeito dele, mas só para também trazer um pouco de contexto antes. Legal, super bacana. Eu acho que esse case ele reflete bastante o que a gente também costuma dizer para os nossos clientes, né? Que o processo de transformação digital ele é muito amplo. O que a gente faz aqui, quando a gente fala de produtividade, a gente está fazendo um recorte na esfera de processos, né? Que pode impactar o cliente final, ou pode ser muito voltado para o back-office da empresa, mas uma única verdade que a gente sabe é que existe a necessidade de se tornar uma cultura dentro da empresa a adoção desse tipo de tecnologia, né? E você trouxe um ponto muito importante que você mencionou aqui a todo momento, que a solução do PART foi ele dar o empoderamento para aquele colaborador que não é tecnologicamente o desenvolvedor, ou seja, a capacidade dele construir com fluxos rápidos, né, diagnóstico assim bem simples sobre o processo dele, transformar isso num fluxo de automação. E é muito parecido com o que a gente também busca, porque quando ele vai para a próxima fase, onde ele tem que ter um pouco mais de tecnologia, a gente quer, obviamente, ajudá-lo, mas parte de um momento de maturidade que ele teve, de entender o que é essa tecnologia, padronizar a entrada dos dados, eliminar essa entrada manual através de papéis e muitas vezes transformar isso em documentos digitalizados. E aí eu vou fazer uma conexão aqui rápida com um dos temas que a gente vem adotando muito com Python, que é um produto nosso de IA, né? E aí, subindo um pouquinho, indo falar do que a gente tem conseguido fazer com IA, e aí a gente vai se conectar daqui a pouco com o tema de nota fiscal. Eu vou compartilhar minha tela aqui, quando todo mundo estiver visualizando, por favor, me avisa, só para que a gente possa seguir e partir de um fluxo que eu preparei para vocês. Está aparecendo aqui já. Legal, perfeito. Então, o que a gente separou para vocês, um fluxo onde a gente aplica exatamente o que o André trouxe como uma solução para acelerar esse processo de diagnóstico de dados desestruturados, né? Então, imagina que você tem um repositório com diversos arquivos digitalizados ou com e-mails que são recebidos, né? Eles não estão organizados, eles não estão tabulados, e aí quando a gente fala de estruturado, é basicamente imaginar aquela condição de tabela, né? Tudo colunar, tudo com linha, e obviamente você conseguir identificar onde está a posição de cada uma das informações. Isso é basicamente um dado estruturado, né? E aí a gente tem dados semi-estruturados. E o que são os dados semi-estruturados? É aquele PDF que você tem a capacidade de selecionar o texto. Isso já permite que a tecnologia consiga fazer o mesmo e capturar a informação sem tratar aquilo como uma imagem, que pode ter perda de qualidade, perda de informação, confundir um B com um 8 e assim por diante. Quando você tem esse dado selecionável, que a gente chama de semi-estruturado, já parte do princípio que aquela informação ela é verídica, os caracteres capturados são verídicos. E tem o dado não estruturado, que é foto, né, que é o scanner, né, de um documento, que é o dado solto dentro de uma série de informações que não estão organizadas logicamente. E aí você imagina, como que eu organizo tudo isso, Martin? Como que eu minimamente sei que dentro de um histórico de e-mail, ali no meu último e-mail,
tem os dados relacionados e tem um anexo, que é uma nota fiscal, né, que é um dado que eu preciso capturar a informação para poder lançar no meu RP. E aí, junto com o PyFi, a gente utiliza uma tecnologia que a gente chama de Doc Reader, que nada mais é do que aplicar a inteligência artificial para fazer esse papel para a gente. Então, imagina esse documento sendo enviado para essa inteligência. Essa inteligência ela tem a capacidade de enfileirar todos os documentos, porque pode ser que você enviou uma nota fiscal, um boleto, uma DANF, né, outras guias, e é necessário identificar e colocar nas filas corretas cada um desses arquivos. A partir daí, a gente tem que aplicar o que é o temor de toda a área de tecnologia, que é a criptografia dos dados. Porque a partir deste momento, nós vamos começar a leitura da informação. Né? Então, a gente aplica uma camada de criptografia para que os dados não sejam, né, obviamente, hackeados por qualquer entidade que esteja no meio do caminho, obviamente, olhando e tentando capturar essas informações, e depois consumir esse dado. E aí, a partir daí, entra a mágica, obviamente, da tecnologia de IA generativa ou a IA baseada em machine learning, que é interpretar aqueles documentos e capturar a informação que são substanciais para cada um deles. Se eu estiver falando de um documento pessoal, tem que capturar o nome, os dados, o número, a data de expedição, a região e assim por diante. Se eu estiver falando de uma DANF, eu tenho que capturar o valor, né, o código para pagamento. Se eu estiver falando de uma nota fiscal, eu tenho que falar do tomador, né, dos valores, dos impostos e assim por diante. E isso tudo de maneira dinâmica, onde toda essa informação caia dentro de um funil e a inteligência artificial consiga classificar, interpretar esses dados e entregar esse dado para quem precisa. E aí, quem precisa dessa informação? Provavelmente seu RP, né? Provavelmente um outro tomador de informação, que pode ser um prestador de serviço, mas enfileirando e organizando toda essa informação para que você não precise fazer mais isso de forma manual. E é isso que isso conecta um pouco com o que o André estava falando. E aí, André, eu queria entrar um pouquinho nessa questão de contas a pagar, que você pudesse contar um pouquinho para a gente. Depois a gente separou também um paper aqui para mostrar um fluxo de entrada de notas fiscais, mas eu queria que você contasse um pouquinho de alguns dos exemplos que você tem aí no dia a dia, e aí também libero para o pessoal, se quiserem fazer perguntas também. Maravilha. E voltando também acho que esse diagrama ele está bem autoexplicativo, né, Martim? E acho que o principal ponto desse diagrama e de entrada de soluções com BPI nessa história toda é justamente o que eu mencionei lá atrás no que diz respeito à orquestração. Você poder eventualmente ter algumas atividades que sim exigem uma interação humana, né? Precisa ter alguém ali que vai fazer o entendimento daquele dado, mas uma pancada, uma porção de várias outras, né? Você citou ali pelo menos uns 4 ou 5 exemplos, né, Martin, de atividades que eventualmente poderiam levar 5, 6 minutos por analista, por nota fiscal para serem lidas, e aí você gera impacto na veia no que diz respeito à eficiência, né? Acho que todo mundo que está aqui deve ter recursos escassos, não deve poder aumentar o headcount e a torta direito quando quer, então quando você traz eficiência, certamente está indo em direção aos objetivos da empresa, tá? Falando um pouquinho mais sobre, não só sobre esse case da One, tá, pessoal, mas de uma maneira bastante ampla no que diz respeito a esse fluxo de contas a pagar, que a gente tem visto muito hoje dentro do PyFi, até para também tangibilizar um pouco mais, né, toda essa jornada, é muito você poder ter tanto um step de entrada da fatura e conectado com o que o Martin trouxe, né, seja com soluções para fazer a leitura desses documentos que chegam, mas também poder passar por steps de aprovação, de validação de impostos, né? Depois você pode fazer um download de um relatório de informações de como é que esse fluxo está rodando como um todo, né? Seja num viés mensal, num time frame semanal, adaptar esse modelo para SAP. Eu estou tentando aglutinar aqui todo esse processo ponta a ponta, como ele acontece, para ser o mais tangível possível. Atualiza o dado no SAP, TOTOS, enfim, qualquer que seja o URP, e também faz anexos da fatura. E essas partes, né, de extração do que roda do PyFi para plugar dentro do SAP, por exemplo, aí já 100% por meio de RPA. Né? Então, acho que isso já dá um pouco mais também de cor de
como que hoje, né, poxa, não sei se todo mundo aqui tem ouvido bastante dessa provocação, mas caramba, tá chegando aqui AI, tá chegando tanta tecnologia, o que será do meu trabalho, né? E o que eu percebo muito de um caso de uso como esse é justamente que sai na frente quem consegue interagir com as tecnologias da melhor maneira, entende qual que é o melhor valor que você pode extrair dela, e ao mesmo passo, né, sabe muito bem onde é que precisa ter uma atividade humana. E aqui esse exemplo que a gente está, né, discutindo aqui um pouco agora, tem atividades que são necessariamente, né, puta, você precisa ter um ser humano ali de frente para fazer um entendimento daquele dado, daquela informação, tomar uma decisão não apenas pautada em dados, né, mas também com base em outros elementos, para poder fazer um processo rodar da maneira mais eficiente, mas que também garanta, enfim, uma inteligência essa ali por trás. Então, enfim, acho que esse pode ser um case interessante aqui, que depois a gente pode estressar até um pouco mais dentro do desenho, dentro do PyPy, enfim, discutir um pouco mais no detalhe nas próximas agendas aqui também. Perfeito. Eu vou aproveitar até para conectar isso com um pouco com o PyPy, que como você comentou, André, eu acho que esse diagrama aqui, talvez ele elucide melhor para a nossa audiência aqui, como a gente hoje vem aplicando a automação e o Python para gerir todo esse fluxo de entrada e organizar. Uma das grandes reclamações, né, para os clientes que estão iniciando uma jornada de automação Marty, como que eu tenho visibilidade em que momento está a automação? Né? O que ela está fazendo nesse exato momento? Qual que é o status do processo onde eu estou? Porque você imagina que a automação é igual o processo de pedir uma pizza na pizzaria. Você está lá na frente do balcão, o pedido vai para o pizzaiolo, você não tem mais como discutir. Uma vez que ele botou os ingredientes, botou no forno, não tem mais como voltar para saber em que step está. Você só sabe que a pizza chegou na sua mão. Então, a automação, muitas vezes, ela traz essa característica de receber a informação, processar tudo que tem que fazer, gerar os logs, as informações, os status, né, num grande arquivo para auditoria futura, mas ele vai do começo ao fim e só te avisa no final que deu tudo certo, ou que deu errado e por que deu errado. Então, esse processo de transparência e visibilidade, a gente gosta muito de aplicar junto com o Python, porque permite que você entenda exatamente que step está o seu processo. Então, pegando aqui esse exemplo, a gente separou aqui 3 tipos de entrada para você poder ter um documento fiscal. Né? Então, imagina que você recepciona isso por e-mail do seu fornecedor ou de uma área interna da sua empresa. Isso pode estar numa pasta, né? Quem não trabalha com essa dinâmica, coloca tudo numa pasta com o nome tal, com a data, ou no mês tal, porque eu sei que aquilo é que eu tenho que processar naquele mês em questão. Quando eu processar, eu vou colocar em uma outra pasta, e aí você faz o controle de feito e não feito pela pasta vazia ou não, né? E muitas vezes você quer fazer a coleta de tudo isso direto na fonte, né? Então você tem lá a chave daquele documento e você tem que coletar esse documento, né, e capturar na fonte. Qual que é o benefício de tudo isso? Uma vez que você já tem a clareza de que o documento está emitido e está disponível, você capturar isso na fonte te dá a tranquilidade de veracidade do documento. Ou seja, é um documento verídico porque eu estou coletando direto na fonte onde ele foi gerado. E isso permite que você garanta toda a integridade dali para frente. Você tem um risco de fraude muito menor. E aí, a partir daí, a gente coloca o Python como o grande orquestrador de recepcionar tudo isso. Então, o que vem por e-mail, o que está lá na pasta, o que saiu de uma consulta num site específico, vira o que a gente chama de um card. Né? Eu não vou entrar muito, porque aí o André é muito mais especialista do que eu para falar, né, dos cards do Python, mas ele vira um card, e esse card é a visibilidade para você de como esse tema está sendo tratado ao longo de todo o processo. Então, você tem a visibilidade se ele já passou por um processo de integração e de leitura, que abrindo aqui seria aquele fluxo anterior, né? Explodindo esse robozinho seria o fluxo anterior que eu mostrei para vocês. Aqui, nesse momento, ao terminar essa etapa, ele sai com status. Então, você sabe exatamente quantos que já passaram por esse status, quantos estão na fila para passar, ou quantos que já foram, né, para o próximo passo. Como o próprio André trouxe, um passo que é muito importante, a gente, em geral, explica para todos os nossos clientes que não pode ser aberto mão da atuação humana, que é no fluxo de aprovação.
né? Todo gatilho, até principalmente para as empresas que são auditadas ou precisam seguir Sarbanes-Oxley, precisam de um processo de aprovação humana, né? Não pode ser integralmente feito pelo robô se é um processo que envolve importância em relação a questões de valores, né? E isso é possível aplicar dentro da dinâmica do fluxo do Python. Então, em algum determinado momento, você espera uma ação humana que vai validar o resultado da leitura do robô e vai aprovar ou não. Aprovando, estando de acordo com aquele documento, isso vai para um lançamento no RP, e aí, a partir de lá, você pode acompanhar dentro do seu próprio sistema, né? Você pode ir tirando os relatórios ou os indicadores que a sua empresa já possui. Então, geralmente, a grande dor dos nossos clientes não estão depois que o dado está no RP, e sim até que o dado chegue no RP, você tenha controle, você tenha ferramentas, né? E aí, André, eu libero aqui para você, se você quiser falar um pouco mais de como o Pipefy faz isso, orquestra isso, e quais são as ferramentas que vocês entregam para todos os nossos clientes aí em termos de organização. Show! Conectando também novamente com os pontos aqui do marketing, pessoal, ali na entrada, no input de dados, né, imaginem que vocês têm à disposição portais, formulários, tá? Então, para que esse dado ele possa chegar redondo e chegar estruturado, como o marketing também já descreveu, você consegue contar com campos específicos para cada informação ser bem posicionada e isso, enfim, ser possível depois de análises, leitura do RPA, extração de relatórios estruturados também lá na ponta, tá? O Martin até brincou sobre os cards, é uma nomenclatura que a gente usa aqui para toda vez que chega uma informação nova hoje dentro do Pipefy, a gente usa muito a interface do Kanban, tem também a visão de lista, de calendário, mas o Kanban é bastante usado ainda. Chegam ali as notas fiscais, né, enfim, ou as aprovações em formatos de cards dentro de um grande Kanban, onde você tem as fases ali dispostas do teu processo, né? E acho que aqui está um outro ponto super legal, né? Claro que esse processo ele costuma ser um tanto quanto parecido de empresa para empresa, mas também existe a capacidade de você, né, trazer flexibilidade para a maneira como você está gerenciando esse fluxo, adicionando novas fases, ou eventualmente você precisa de 2 aprovações, né, precisa de um touch point extra para promover, para avançar. Então, assim, toda essa parte, essa interface do que acontece, também ela é altamente customizável, né? E o barato é que no final do dia, né, Martim, tanto RPA quanto, né, o próprio Wi-Fi, boa parte das soluções que a gente tem visto hoje, elas têm esse caráter no-code, né? Independente de códigos, que ou ela vai te permitir andar com as próprias pernas, ou ela vai permitir um gestor de TI também não precisar aumentar o time dele em 2, 3 vezes para conseguir gerar eficiência para as áreas de negócio, por meio de soluções que são muito fáceis de serem flexibilizadas, né? Poxa, meu fluxo não é bem assim, André Martin. Puta, adiciona uma fase, coloca um robô novo ali, lendo essa etapa em específico. Então, toda essa capacidade de se adaptar ao fluxo dos nossos clientes, a gente percebe muito, né, Martin? Não o contrário, poxa, o cliente não está com uma solução ali de prateleira que, caramba, é super inflexível, é assim que ela funciona e não tem muito que eu posso fazer. Então, também percebo que é uma mais-valia bem interessante que a gente gera para o mercado quando a gente fala de soluções que tem esse caráter de hiperautomatizar, é uma palavra que a gente tem visto muito também hoje em dia da hyperautomation, mas que também te entreguem essa capacidade flexível de você hiperautomatizar, né? Você não precisa seguir uma receita de bolo específica. Claro, tem melhores práticas de mercado, tem, mas ao mesmo passo você consegue trazer a natureza do seu próprio fluxo, conectar depois os seus próprios fluxos, né? Conectar o contas a pagar depois lá com compras, enfim, você consegue ter esses fluxos também andando juntos de maneira bastante flexível, que eu acho, né, e percebo que é um dos grandes diferenciais, né, daquelas empresas que têm conseguido se mover mais rápido para gerar eficiência, né? Boa, André, acho que você trouxe um ponto super relevante, que aqui é a capacidade e facilidade de administrar esse tipo de ferramenta para trazer mais até replicação, né? Então, o fluxo que eu mostrei ali, a gente estava falando, obviamente, de entrada de notas fiscais, interpretação de dados fiscais, mas ele cabe e serve também para qualquer tipo de entrada de documento, né? Então, se você tem um fluxo e a gente faz muito isso aqui, né? Reutilizar os fluxos que têm similaridade para entregar valor para as outras áreas. E eu acho que isso poupa muito do tempo do implementador, que é a pessoa que está coordenando e implementando isso no dia a dia, que é reutilizar um fluxo que lê um documento de maneira genérica,
né? Espera uma aprovação, uma validação humana e depois entrega isso em algum sistema que aí sim a gente entra com uma automação para que a gente possa atender os diferentes sistemas que a gente tem que lançar. Então, acho que esse é um ponto que você trouxe e que a gente percebe muito que é o que gera mais valor para os nossos clientes. Então, no momento que a gente consegue gerar essa capacidade de integrar todas as tecnologias e replicar isso para diferentes áreas, a gente começa a levar essa corporação para um outro nível, né? E as pessoas que geralmente implementaram passam a ter um papel de destaque nessa jornada, né? De ser o grande evangelizador, o condutor, né, de toda a empresa para um cenário mais digital, mais rápido e mais produtivo. E aí eu queria conectar um ponto aqui contigo que isso nos surpreende bastante, que é hoje como essas tecnologias lidam com um volume tão grande de dados, né? Porque provavelmente boa parte da nossa audiência são empresas grandes. A gente está falando de milhares de documentos sendo transitados por mês, né? E a capacidade de lidar com esse volume. E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente o que você tem visto, como que tem sido a tratativa disso e como que a tecnologia consegue realmente suportar o processo dessas grandes empresas. Tem uma outra história bem legal nessa linha, Martin, que hoje a gente tem como um grande cliente nosso um CSC, que opera tanto nas frentes aqui de Latam, quanto também de Europa, e é um CSC tão parrudo que também presta alguns serviços de BPO, tá? Então eles têm, de fato, braços, né, tão grandes que eles conseguem absorver também, né, se tornou um negócio, se tornou um core business para essa estrutura de CSC, tendo visto que eles também atendem outros clientes. E o desafio deles conectava muito também com, né, poxa, eles tinham caixas departamentais para gerenciar todo o fluxo de P2P deles. Tá? Então, vocês podem imaginar lá uma caixa gigante, um monte de gente acessando essa caixa, dificuldade de atribuir responsabilidades, etc. Então, acho que já responde um pedaço da tua pergunta, né, Martin, de volumetria. Chegavam ali centenas, né, de e-mails diariamente, e a capacidade de você, né, conseguir, né, dominar essa operação só com seres humanos ali lendo esses e-mails e etc., gerava uma complexidade bastante grande. Né? E claro, precisava ter uma plataforma com a robustez devida para atender esse volume. Claro que não foi da noite para o dia que eles pegaram, saíram implementando Wi-Fi, RPA, colocaram uma pancada de coisa ao mesmo passo, mas fez parte de uma jornada deles, né? Eles começaram com uma esteira, com uma célula específica dentro do CSC Latam, dentro dessa frente de P2P, começaram a perceber o quanto esse fluxo já estava começando a ficar azeitado do ponto de vista de step by step, quais eram as atividades a serem realizadas, a assertividade e eficiência do robô já estava lá nos 99% que o Martin citou, ainda tinha muita exceção. Como é que eu gerencio essas exceções e crio um plano de contingência para não ser pego, né, de desavisado se pintar alguma coisa na exceção que eu não previ anteriormente? Então, claro, isso começou sempre de uma maneira bastante faseada, digamos assim. Né? O primeiro passo foi ejetar as caixas departamentais. Minto, o primeiro passo foi até plugar a caixa departamental com os formulários, tá? Então, eles nem precisaram criar essa fricção lá no input desse fluxo. O segundo passo foi ejetar a caixa departamental para ter um portal que pudesse receber essas informações, e a partir dessas informações chegando dentro da interface de um workflow, que se criou ainda, né, a eficiência ela escalou num nível, né, bastante agressivo. Foi aí que a gente começou a ter já o RPA plugado para fazer essas interfaces com ARPs e com outros sistemas legados também. E, de novo, né, sempre garantindo ali as aprovações, sempre garantindo alguns outros steps também com caráter manual, com caráter de um ser humano tendo que pegar essa demanda e atuar. Mas, né, poxa, eficiência, não preciso nem falar o quanto ela escalou por meio disso, né, e num volume, de novo, bastante grande. Afinal, a gente está falando de estruturas que lidam tanto com toda a frente Latam e também, não digo toda a frente Europa, mas uns bons 7, 8 países ali da Europa. Então, imagina a complexidade, né, tributária, né, apesar que o nosso país é campeão, mas sem sombra de dúvida é somar um pouquinho mais nessa complexidade que já tem aqui, né? Bastante. E aí eu aproveito assim, ó, vou fazer uma pergunta de audiência mesmo, e você trouxe um ponto que me gerou curiosidade. Você falou em determinado momento você conseguiu, né, gerar um valor para essa área, que é até eliminar, de certa forma, a caixa postal, substituindo isso por um formulário. E muitas vezes a gente tem a impressão de que isso fica só resumido à nossa rede interna
eu só vou conseguir fazer isso para o meu time interno, ou seja, criar um formulário para uma área dentro de casa para que ela preencha. Isso é verdade? Como que o formulário alcança o público externo para o meu fornecedor já fazer isso automaticamente? Como que é isso, André? Tem um outro case bem legal nessa linha, Martin, com uma empresa já de telecom, uma das gigantes aqui de mercado. Depois eu vou tentar achar aqui rapidinho o formulário, se der tempo eu mando aqui no nosso chat. Mas eles usam hoje dentro da própria interface deles, tá? Ou seja, se você acessar o site dessa empresa, eu vou abrir aqui, afinal, se eu conseguir achar o link, vocês vão saber qual é, mas é com a Claro. Então, para todo novo cadastro e homologação de novos fornecedores, por exemplo, isso já acontece hoje dentro do PyFi numa interface que está aberta ao público, digamos assim, né? Ou seja, por meio do site da Claro, você encontra ali quais são os caminhos para tentar, pelo menos, né, para se colocar como potencial novo fornecedor, e aparece um formulário já descrevendo qual que é o passo a passo que você precisa percorrer, né? Quais informações você precisa imputar, quais documentos você já precisa anexar desde já. E, claro, na interface do potencial fornecedor, você só vai enxergar aquele formulário ali, tão simples quanto alguns campos a serem preenchidos. Isso cai dentro da esteira de operação do step by step a ser gerenciado, aí tem uma porção de coisas, de atividades que são trigadas a partir desse recebimento, né? Um time já avisa o outro automaticamente que chegou uma informação, então você já consegue disparar, se, né, porventura, N workflows que vão iniciar ao mesmo tempo por conta de uma demanda nova, né? Então, em paralelo, já começa uma análise jurídica, uma análise do time financeiro, uma análise do time de compras, para garantir que você vai ter celeridade nessa atuação. E tem vários casos aqui, dentro da própria Claro, inclusive, onde 90%, hoje eles têm milhares de processos já implementados com PyFi, mas 90% dos processos eles foram criados pelas áreas de negócio, né? Claro que tem sempre olhar atento ali de TI para dar governança nas integrações, para dar governança no que tem que trafegar ali dentro do PyFi, o que eventualmente é redundância com outro sistema, mas ainda assim, né, 90% desses fluxos, as próprias áreas de negócio, o analista de negócios, o analista financeiro, um gestor do financeiro, ou do contábil, do fiscal, com as suas próprias mãos, claro, ele tem uma curva inicial de aprendizado, mas que é drasticamente mais rápido do que se comparado com uma solução que, né, demanda por códigos. Então, ele consegue criar o seu próprio formulário, por muitas vezes também ajudar o seu colega ali também com a criação de um formulário, e isso parte dentro das próprias estruturas de negócio com a governança de TI. Excelente. Eu vou aproveitar, então, já para, como está fresquinho também, para aproveitar aqui um pouco do tempo, deixar um tempinho para as dúvidas, eu vou mostrar um pouquinho de um dos forms, um dos boards que a gente desenvolveu para os nossos clientes, que basicamente é um pouco disso que o André está falando, né? Então, ali tem um formulário com a entrada dos documentos, que pode ser feito direto pelo seu fornecedor ou pelo entrante dos dados. Isso vai se materializar num card que tem uma série de informações e que pode, junto com a inteligência artificial, capturar os dados que estão anexos ali. Então, vocês viram uma imagem anexa, extrapolar todos aqueles dados das informações anexas e preencher alguns outros campos. Valor de impostos, valor de R, de tributos municipais e assim por diante. Então, é como se o card fosse ficando cada vez mais robusto e ele fosse migrando para cada uma dessas etapas que vocês veem aqui. Então, acho que o grande benefício de a gente integrar uma ferramenta que gestiona o workflow, que te dá uma interface, né, uma cara para a entrada dos dados, garantir que esses dados entrem de maneira organizada, e se eles não estiverem organizados, você tem a automação e a inteligência artificial que a gente disponibiliza para organizar tudo isso para você, colocar, ó, essa informação é para essa fila, essa informação é para essa fila, e a partir daí, como o André comentou agora, ela seguir todo o fluxo dela, seja com ações automatizadas de lançamento, de preenchimento dos dados, ou seja com informações e tratativas manuais, que seja o fluxo de aprovação manual, onde você clica, precisa fazer a liberação. E aí aqui a gente tem um exemplo muito clássico, que é o fluxo de tudo isso, né, até chegar na entrada dentro do SAP. Para quem tem SAP, viu ali uma etapa ali falando lançamento Miro, ou seja, garantindo que essa integração acontece no SAP.
E o melhor de tudo, né? Garantindo que isso siga as premissas do seu sistema de gestão. Então, hoje, por exemplo, no SAP, a gente tem boa parte dos nossos clientes, né, que utilizam o SAP ou migraram para o SAP na nova versão, que é o S4, né, HANA, e essa integração é basicamente garantida aqui pelo Pipefy, que está trazendo a fonte de dados, por uma automação da Bit9, que é o nosso Hub 9, fazendo essa captura dos dados, entregando da forma como o SAP espera. Né? E isso garantindo que a gente tenha dois parceiros gigantescos, que é a Pipefy e SAP e a Bit9 como integrador para tudo isso. Então, é um pouco do que a gente já vê acontecendo de maneira recorrente, porque os fluxos são basicamente quase todos iguais, tomadas algumas mudanças em alguns steps, em algumas caixinhas, ou fórum, ou instância de aprovação. Então, a gente quis fechar aqui com um exemplo prático. A gente vai estar, obviamente, à disposição também. Vou pedir para o André depois compartilhar aí, se ele quiser, obviamente, a rede dele, os contatos dele. Eu também vou estar disponível, vou colocar meu LinkedIn aqui também, meus contatos, para que a gente possa ajudar vocês que estão ouvindo aqui, os que estão vendo esse vídeo, para que a gente possa ganhar mais produtividade e eficiência no processo de vocês. E aí eu vou fazer uma pausa aqui para liberar um pouco para o André, se quiser fazer uma colocação, André, ou abrir para perguntas. Só um complemento rápido, acho que foi super cirúrgico aí, Martin, tua fala. Eu sempre gosto também, né, pessoal, de pensar, poxa, o que tem no prato, né, ou para minha empresa, ou para mim, ou para minha área, dentro de uma iniciativa nova que eu vou adotar. Afinal, imagino que todo mundo aqui já tenha N demandas, prioridades, e nem sempre é fácil, né, você colocar uma coisa nova para rodar. E muito do que eu tenho percebido também do valor que é gerado por meio de uma automação nesse nível que o Martin aqui mostrou, é a tua capacidade também de trazer, pode parecer bastante simples, tá, pessoal, mas a tua capacidade também de medir, tá, essas melhorias. Então, assim, ao final do dia, você ter uma capacidade simples de extrair um relatório, de montar ali um dashboard com poucos cliques, que vai mostrar a melhoria que a tua operação teve um mês contra o outro, né, e onde estão os eventuais ainda gargalos, porque sempre tem alguma coisa para melhorar, isso é ouro, porque é isso que vai garantir para aquele gestor né, de finanças, contábil fiscal, né, aquele reconhecimento, aquela promoção, aquele budget no ano seguinte, que nem sempre é fácil de conquistar em tempos de eficiência com palavra de ordem. E claro, também do ponto de vista de analistas de negócio, também você, né, poder colocar uma solução de pé sem muito esforço, sem conhecimento técnico, e poder comprovar esse ROI, esse ganho de eficiência, por meio também dos relatórios, por meio de uma roupagem bastante visual para você levar para a gestão ou para pares dentro da própria organização. Da mesma maneira, eu fico aqui super disponível para seguir bate-papo aqui, podemos passar até um pouquinho das 8 se for o caso. E claro, depois deixo meus contatos ali no chat, meu LinkedIn. Prazer também continuar depois esse bate-papo, conhecer os desafios específicos, né? Saber o quanto disso que a gente falou é realidade também na tua casa, na tua companhia, mas ao mesmo passo poder também entender quais são as especificidades para saber como é que a gente pode atuar juntos. Contem com a gente e obrigado. Obrigado, André. Pessoal, agora eu libero para vocês, né, que estão aqui com a gente, e quem quiser fazer qualquer tipo de pergunta, colocar um cenário prático do dia a dia de vocês, a gente está com o nosso tempo à disposição de vocês aqui, nesses minutos que faltam. Não dúvidas? Na verdade, eu já conheço alguma coisa da Pepfire e trabalho junto com a Bit9, né? E eu acabei de trocar meu sistema por um sistema que captura notas, então realmente eu não estou ainda com bastante coisa agora. Legal, Marcelo. Obrigado pela contribuição, pela audiência, viu, Marcelo? E Tá conta joia. com a gente se a gente puder ajudar de alguma forma para os outros desafios também. Tá tranquilo. Pessoal,
Então, vou encerrar por aqui. André, de verdade, muito obrigado pelo tempo, cara, muito obrigado por compartilhar esse conhecimento. A gente vai gerar uma gravação de tudo isso, então vai ficar disponível também aí nas redes. Se puder, depois a gente vai compartilhar também todos os contatos do André, para quem tiver mais dúvidas, quiser entrar em contato tanto com a BIT quanto com o André, a gente vai estar à disposição de vocês. Pessoal, muitíssimo obrigado pelo tempo de vocês, viu? Até a próxima.